Meu nome é José Flávio Comandulli, é uma honra estar aqui palestrando para vocês nessa tarde aqui no Porto de Itajaí, no auditório, e dizer para vocês que é uma satisfação grande mesmo ter os parceiros que eu tenho, como Jonas Dutra, Dr. Agripino, Maria do Seguro, Maria Eugênia, a Nilza e todos que sempre colaboram com a gente nos eventos que a gente participa. Obrigado mesmo, de coração. Eu tenho alguns artigos também já publicados em algumas revistas, né, que tratam do ramo seguro de transporte, tanto transporte nacional quanto internacional. Eu queria agradecer aqui à Superintendência do Porto de Itajaí pela oportunidade de nos oferecer esse espaço para podermos estar aqui hoje. Tá? Então, mais uma vez, obrigado, Jonas, Agripino, obrigado, Maria. Obrigado mais uma vez ao Ricardo Spinella, que sempre participa com a gente e hoje, infelizmente, deu um problema com ele lá com o sinistro, né? Os sinistros imprevisíveis, aqueles que chegam sem a gente esperar, e ele acabou não vindo com a equipe dele para essa palestra. Mas um grande abraço, Ricardo. Estamos aqui para representá-lo. Né? A Premium, a comissária de avarias e sindicância, ela, só no evento passado que eu ministrei, eu tive a grata satisfação dele colocar 30 colaboradores da empresa dele para participar dos meus cursos. Uma honra muito grande, cara. Obrigado pela parceria e paciência. Aqui, para começar, bem rapidinho, tá? Nós precisamos entender a lógica do ramo securitário. E uma das coisas bem importantes que é bom a gente saber, que quem trata da parte da regulação de sinistro, como os comissários de avaria, os reguladores, os historiadores, está na cadeia logística da seguinte forma: o mercado de seguros no Brasil, os segurados injetam prêmio, esse é o nosso principal cliente, o segurado, né? Para as companhias de seguros, né, administrar o risco por meio de corretores de seguros, funcionários de bancos e seguradora. Nós regulamos a saída do sinistro ou do dinheiro por meio de sinistros pagos ou declinados aos segurados. Logo, somos a parte fraca nessa relação, em especial pela falta de conhecimento técnico e poder de negociação. Traduzindo, a gente sente que tem, o Jonas até citou na palestra anterior, o Dr. Agripino também, que infelizmente tem muitos profissionais que não são transparentes e principalmente não são técnicos o suficiente para serem imparciais naquilo que atuam, que fazem. E é o que mais se busca hoje em dia, essas características, né? Então, a seguradora, ela apenas administra o risco, e esse risco é contratado pelo segurado, que é o nosso cliente maior. E é ele que vai definir os rumos
do seguro no Brasil. Ele, segurado, é que nós temos que dar sempre o apoio necessário. Em relação à seguradora, nós temos que, por obrigação, de sermos transparentes naquilo que a gente faz na hora que faz a regulação do sinistro. Não podemos tendenciar nem para um lado nem para o outro. Simplesmente tem cobertura técnica? Tem, não tem, não tem. E é isso que nós temos que buscar como peritos, como reguladores de sinistro, como comissário de avarias, tá? Então, ser transparente é muito importante. O primeiro case da tarde, tá? É aquilo que, dando continuidade no sinistro que o Jonas estava comentando antes, tá? Esse aqui é uma regulação de sinistro que eu fiz particular, não foi para a companhia de seguros, tá? O que acontece? Essa mercadoria veio da China, mercadoria de lingote de alumínio, 98 toneladas, 2 containers. Também veio em 2 casos distintos de importação, tá? Foram os sinistros que eles veio em navios separados, não esses 2 containers, tá? Que eu estou falando de 4 containers, tá? 2 navios separados e só que tem um detalhe: 2 importadores separados, um do sul do estado, outro do norte do estado. O único ponto em comum que, quando eu consegui localizar, foi que os 2 carregamentos, tá, passaram pelo porto, zona primária, em Santos. A única coisa que eu consegui no momento que fiz essa regulação de sinistro, quando eu encontrei o CFA. Acontece que o prejuízo é em torno de R$1 milhão para cada um dos importadores. No primeiro caso, esse que eu estou apresentando para vocês, eu fiz a regulação de sinistro contratado primeiramente com o transportador rodoviário, porque as companhias de seguros, o corretor de seguros simplesmente mandou dizendo que não teria cobertura técnica, uma vez que o LAC estava intacto. E no decorrer da regulação, nós achamos as fotografias lá na China, com a inspeção de risco realizada lá. Primeiro ponto importante, né? E o LAC estava intacto, aparentemente. Quando foi recebido a negativa de seguros, né? Negativa do sinistro, depois de contactado com o cliente, a primeira coisa que foi tratada é que eu estava indo a Chapecó, um atendimento, né? Eu pedi para ele não mexer mais na carga, ele abriu o primeiro container. Eu disse, não abre o segundo container e aciona a Polícia Civil para que eles estejam lá na terça-feira. Na sexta-feira, eu dei esse comunicado para eles. Pelo seguinte objetivo: primeiro, nós temos que cumprir, como comissário de avarias, 48 horas de antecedência para poder marcar uma vistoria. Então, ele fez a convocação para que a vistoria saísse logo em seguida, menos a segunda ou terça-feira, mas foi feito cumprido as 48 horas, tá? Como a seguradora tinha negado o sinistro já de cara, de plano, sem fazer regulação do sinistro, só teve um vistoriador que foi lá, que é um colega nosso, foi lá e fez a vistoria preliminar e constatou que o LAC estava ok, né, na visão deles. Eu, entrando em contato novamente com o transportador e com o segurado, eu transferi o meu trabalho do transportador rodoviário para o importador. Então, comecei a representar o importador, nesse caso. E aí eu dei a continuidade na regulação do sinistro. Primeiro ponto, fazendo a convocação de vistoria particular. Segundo ponto, orientando ele a acionar a Polícia Civil para que estivesse presente na abertura do segundo container. Tá? O primeiro já estava aberto. Quando nós abrimos, quando nós verificamos essa situação aqui na vistoria particular conjunta, nós chamamos o exportador, chamamos o transportador marítimo, acho que naquela oportunidade o Jonas estava respondendo do transportador marítimo, chamamos a seguradora, chamamos a corretora de seguros, chamamos o transportador rodoviário, que é o primeiro que tinha me contratado, e chamamos o operador portuário, tá? Todos compareceram. Naquele dia, realmente, como o Jonas falou, o cliente chegava a chorar. Ele disse assim, vou perder minha empresa. Quando eu entro dentro aqui, na porta, vocês estão observando ali, esses lingotes ali, aliás, perdão, esse paver, né? São aqueles meio fio de calçada, tá úmido na parte de baixo. Eu falei pro meu cliente na hora,
eu vou receber esse seguro de vocês. Ele falou, mas que jeito? Olha que eu estou recebendo, eu vou te mostrar. Eu falei para ele e todos os que estavam lá na convocação da primeira vistoria que eu fiz, né? Eu mostrei para ele, tá cheio de manchas na parte de baixo, mostrando que essa mercadoria, né, o que chegou, está úmida. Aí, o que ele disse para nós assim, mas o que adianta isso aí? Isso aí para mim não serve para nada, mas não é isso. Eu vou provar que esse sinistro ocorreu aqui no Brasil, ou pelo menos que ocorreu no trajeto, tá? Foi interessante acontecer no trajeto, não interessa onde, mas acontecer no trajeto. Nesse sentido, eu mostrei para ele essa parte aqui, mostrei para todos os outros, o seu João, que é da SEX, né? E o importador, todo mundo, ninguém acreditou. Eu mostrei para eles, cara, uma mercadoria que sai da China, roda durante 70 dias no mar, mais transporte rodoviário dentro de um container, nesse caso aqui é um container de 40 pés cada um, é 20 pés, tá? Aí, o que acontece? Mesmo assim, esse tipo de container dry, aquilo ali esquenta dentro, que não é maravilha, né? Jamais poderia chegar úmido. Eu falei para eles, mercadoria não chega úmido nunca. Tá, tudo bem. Mas eu fiquei sozinho e ninguém, né? Enfim. Ali vocês viram lá em cima que tem um ferro recozido, né? Aí quando a gente abriu o segundo container, a mesma situação, lá na vistoria de inspeção de visto que nós localizamos na China, e aqui os engenheiros examinando, e aqui as pedras quebradas, né? Esse meio fio, também mostrava que a parte interna também estava úmida, e o detalhe, tinha um cheiro muito forte de amônia, tá? Um cheiro muito forte. Isso é impossível ter acontecido no exterior isso aí, ter saído da origem dessa forma, né? Primeira prova lá em cima que tinha sido carregado, segunda prova que chegou naqueles estados ali, tá? E esse segundo lacre que foi aberto, por que eu chamei a Polícia Civil? Porque um policial civil, ele tem fé pública, e o policial civil deu um relatório para nós dizendo que ele acompanhou a abertura do segundo container e ele aparentemente não percebeu nada de errado em relação ao lacre, mas que não chegou a mercadoria. Era só isso que a gente precisava, tá? Ali tem o lacre, ali a abertura do segundo container, né? Os lacres também, aparentemente nada de anormal. O segundo container também mais molhado ainda, tá? Aquele de camisa vermelha é o Júnior, proprietário, seu João, lá de Costa. Aí não lembro se é o Jonas, quem é que está ali do lado, mas tem a corretora de seguro não apareceu, né? Bom, a partir disso, como a seguradora negou o sinistro, tá? Ela já tinha dito que não ia fazer. Eu conversei com o Júnior, para fazer uma perícia de lacre, de container, custa em média de 15 a 20 mil reais, até mais. Então não tem condições de fazer. Aí eu falei para ele, orientei ele, nós vamos na Polícia Federal, em Joinville, e através da Polícia Federal, nós vamos conseguir a perícia. Ele disse, pô, então ótimo, né? Eu falei para ele que a seguradora já disse que não vai pagar, se ela não vai pagar, ela não vai pagar nem a despesa de fazer a regulação do sinistro, muito menos mandar perito. Né? Nós fomos na Polícia Federal, registramos uma ocorrência e eu fui bem claro para o delegado. Nós precisamos apenas da perícia para saber em que situação que esses lacres estão. E eu mesmo disse na hora que a gente registrou a ocorrência, né? Tenho certeza que eles foram violados. Mas isso pela minha experiência. Ver aquela parte úmida e pela minha experiência, tinha quase certeza que aquela mercadoria tinha sido violado de alguma forma aquele lacre, tá? Aqui nós já estamos fazendo a perícia, isso demorou 30 dias, tá? E nesses 30 dias, a orientação minha para o segurado, e deve ser a orientação de vocês para o segurado de vocês, é que os contêineres têm que ficar lá. Ele falou, mas e os demurge? Não me interessa o demurge, isso tu vai discutir depois. Nós temos que achar um responsável agora e a polícia precisa fazer a questão da perícia, tanto em container, mercadoria, o que chegou, e no lacre. Depois disso vai poder liberar os motoristas aí tranquilo, tá? Libera os motoristas, mas os containers não. E ele aguardou, demorou 30 dias para os peritos aparecerem. E aqui é a perícia.
Aí os peritos entraram dentro dos containers e começaram a tirar. Tinha um alicate made in Brasil, arame recozido, um cartão do mini mercado de Santos, e olha só que interessante, um papel de pão lá dentro, tá? De Santos também. E aqui nós fizemos a pesagem de todo o material que foi recolhido, e nós constatamos que tinha falta de 7.500 quilos, em torno de 3.700 quilos cada container faltava. E nós pesamos também os containers, tá? Aqui também tinha aquele adesivozinho lá colado no container. Aquilo lá eles conseguem rastrear o container, tá? É um localizador. Isso que a polícia também verificou nos containers. Aqui depois nós pesamos a mercadoria. Depois desovamos os 2 containers, né? E pesado. Nós tínhamos a impressão que talvez tivesse sido cortado a barra L do container, que está ali. Eu achei que fosse aquilo por onde tinham tirado, mas enfim, não foi. Aí quando saiu o resultado da perícia da Polícia Federal, apareceu ali os containers, tudo aquele material que eu mostrei para vocês antes, ferro recozido, cartão, etc, né? E saiu que os lacres tinham sido violados, ou seja, eles tiraram o lacre e depois colocaram cola novamente, tipo Super Bond, para parecer que estava normal, tá? E aquele tipo de lacre ali, no relatório deles, eles dizem que já não é mais utilizado aquele tipo de lacre, porque com uma furadeira você consegue desconectar ele. Olha só o que é perícia, né? E é um tipo de perícia balística que eles fazem, tá? Então foi bem interessante nesse caso. Aí, de posse desse documento aqui, que é o mais importante de toda a regulação, isso eu fiz a convocação novamente para a perícia, tá? Nós fizemos outro relatório com todo o pessoal, outra ata de vistoria com todo o pessoal novamente convocado, né? E ficou constatado isso aí. Quando saiu o resultado da perícia, eu entrei em contato com a seguradora, e a seguradora mesmo assim manteve o pé e disse: não vamos pagar. Bom, aí não resta alternativa, né? Nós com documento suficiente para pagar o sinistro, a gente escolheu um advogado. Eu apresentei 2 advogados na oportunidade para o segurado, e o doutor Bruno Tussi pegou o caso, meu parceiro, que foi com quem eu fiz a orientação na minha dissertação da Faculdade de Direito, e demoraram, aí fiz ainda, antes disso, uma notificação para a SUSEP, mostrando o caso, e até hoje nunca recebi nenhuma resposta, só para vocês terem uma ideia, tá? Resumindo, desse caso aqui, a seguradora pagou o cliente 1 ano e 2 meses depois, tá? 1 ano e 2 meses depois, mas pagou sem ir para o judiciário, tá? Então, detalhe nessa situação aqui, tá? Como na oportunidade, tá? Ficou comprovado que esse roubo aconteceu no trajeto, a responsabilidade do armador. Como nós verificamos que também teve responsabilidade dos operadores portuários que não informaram o cliente que havia falta de mercadoria, porque senão ele nem tirava de dentro do porto, não vai pagar imposto, né? Esse imposto acabou sendo cobrado do operador portuário, porque nós só colocamos para dentro do Brasil, porque evidentemente quando você faz seguro, e que eu sempre digo, faça seguro completo, jamais faça sem impostos. Chega aqui no Brasil, custa 500 mil reais, registrou os impostos, vai para 1 milhão, é assim que funciona. E se você não faz seguro de imposto, dançou, tá? Então, esse é um dos casos, e aí eu quero dizer para vocês do segundo caso, né? Então, esse é o primeiro importador que eu fiz, esse regulação de sinistro, tá? Primeiro que eu não posso dizer por questão do Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Segundo, eu tenho tudo em relatório lá, tá? Segundo caso, tá? Já era outra seguradora também. Naquele eu lembro que eu falei para vocês que era 4 containers, 2 desse cliente e de 2 navios diferentes. Aquela empresa
Na mesma oportunidade, ela me consultou para mim fazer a regulação. Eu falei para eles, eu cobro por hora, cobro X valor, se eu quiser eu faço a regulação para vocês. Eles acharam que não, que era muito caro e tal, não sei, né? Mas enfim, não me acionaram, tá? Resultado, o comissário de avarias que foi fazer e fez uma baita do... Buoni Gerenciadora de Risco. Tecnologia que transforma. Patrocinadora oficial do podcast Dá Uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br. Atuando exclusivamente no ramo de transportes, a Wagner é acionada por seus clientes em situações de acidentes ou avarias com cargas seguradas ou particulares, para tomar todas as providências relativas à apuração da ocorrência, à identificação das causas do sinistro, da extensão dos danos sofridos, ao mesmo tempo que promove o resgate das mercadorias, sempre utilizando as melhores práticas de movimentação que garantam a preservação dos bens sinistrados, aliado aos menores custos, tudo com o intuito de reduzir ao máximo possível os prejuízos decorrentes de cada evento. Além disso, a Wagner promove uma análise técnica rigorosa de cada processo para apresentar um relatório final esclarecedor, completo, que permite a seus clientes entender cada ocorrência em detalhes de forma transparente para assegurar a melhor liquidação final de cada evento atendido.
lambança, que já faz, comissário de avaria, regulador, perito, vistoriador, pode levar qualquer amostra, né? Ele levou embora os lacres, não tinha lacre para fazer perícia. Olha a mancada. Então, essa mancada aí, ele poderia ser processado, inclusive ele fez o curso de comissário de avaria depois comigo, me pediu desculpa para eu não tenho que pedir desculpa para mim, você só fez uma coisa errada. Jamais faça isso, se você puder, mas eu não sabia, fui orientado pela reguladora a levar os lacres. Eu disse assim, e onde é que está a perícia? Não vi, não sei, nem sei se fizeram. Entendeu? Sumiram da prova. Bom, naquele caso, como ele não me contratou na hora, daí quando ele descobriu que eu tinha feito parecer, que eu tinha descoberto toda a fraude, né? Inclusive eu localizei os TFA do mesmo terminal portuário lá em Santos. No mesmo dia ficaram 3 dias os 2 contêineres lá. 3 dias, os 4 contêineres, perdão. Aí ele pediu para mim fazer um parecer técnico para ele poder entrar com uma ação contra a seguradora. E foi o que eu fiz, um parecer técnico. Só que o que era para ser para ele um serviço de excelência, saiu um serviço que dá para ele conseguir cobrar? Dá. Dá não, deu. Conseguiu cobrar. Só que ele demorou muito mais tempo, ele teve que entrar na justiça e etc. Tá? Então não foi a mesma situação. Aqui desse meu cliente ele recebeu os impostos, recebeu a indenização. No outro lá ele tinha que entrar na justiça, esperar sei quantos anos para poder ter o dinheiro de volta, porque não foi feita uma regulação adequada no momento certo. Tá certo? Esse é o primeiro caso. Segundo caso, esse aqui eu e o Jonas fizemos. Né? O Jonas estava pelo seguradora do importador, né? Aqui também é 2 sinistros diferentes, tá? Também vindo da China. Brasil, ó, o importador ele estava comprando polipropileno e chegou areia, tá? Aí a seguradora negou o sinistro apenas com a vistoria preliminar do Jonas, alegando o vício de origem novamente no lacre, tá? E um importe mais ou menos, né, para o cliente, para não perder o cliente dele, o cliente potencial, era uma trading lá de Brusque, assim, ela pagou o cliente dele, ela indenizou. Então o cliente não ficou com prejuízo, mas a trade que era assegurada ficou com prejuízo, do primeiro caso. 6 meses depois, segundo caso, a mesma situação. E aí, não sei se o primeiro caso o Jonas atendeu, mas no segundo caso o Jonas atendeu. E aí ele disse assim, não, peraí, tem algo errado aí, eu não vou ficar com prejuízo de novo. Nessa situação, fui contratado novamente, por isso é importante os comissários de avarias ter um site, ter um cartão, ter uma apresentação. Aí eu fui contratado, fiz meus honorários, cobro tudo por hora, dia, diária, depende da situação, né? Para fazer a regulação, e fiz a regulação. Aí marquei uma vistoria preliminar com o Jonas, né? Também com o terminal portuário e também convoquei, aí fui eu que fiz a convocação pedindo para que o pessoal comparecesse também à zona portuária, mandamos para o exportador mostrando a situação, né? Mas esse não tinha saído da zona portuária ainda continuava lá. Aí eu conversei com o Jonas e disse assim, ó, alternativa número 1, seguradora, você me autoriza a fazer perícia? Então, dependendo do perito que você vai indicar, a gente aceita e damos continuidade. Quando a seguradora ficou sabendo e sabia que era eu que estava regulando também, o Jonas disse assim, não tenha dúvida, nós assinamos uma ata lá, destacando a doutora Sueli para fazer a perícia, tá? Aí a doutora Sueli veio, eu lembro também que estava o Edgar, lá de São Francisco do Sul, também atendendo. Aí nós fizemos a vistoria, tá? Eu fui apenas fotógrafo aqui, tá? E aqui ela começou a mexer ali no papel, e coisa que eu não tinha nunca identificado, tá? Ela começou a levantar ali a parte de cima, ó, tá vendo aquela foto ali em cima? Ela começou a levantar ali, o que você tá fazendo? Eu sou fotógrafo, eu lá, né, tirando fotografia. Ela tirou toda a película em cima, onde estava dizendo polipropileno e o nome do importador. Eu, pô, mas esses caras estão sabendo de tudo, né, não? Encheram de areia deles, só colocaram as etiquetas em cima. Então, primeira fraude ali na embalagem. E a mercadoria, ela pegou e mandou para para a UFOS. E lá foi feito um exame laboratorial e ficou constatado que era areia. Aqui tem o nome
esquisito lá, mas foi feito, vai ter uma areia. E nesse caso aqui, nós conversando com a seguradora, né, após fazer a perícia no lacre novamente, por isso que é importante, tá? Foi feita a perícia no lacre, e aí olha o que a doutora Sueli descobriu. Que era um lacre facetado, e por tratar-se de um lacre facetado, o fabricante ali do lacre não faz, ó. Nos catálogos da empresa X, encontramos lacre de formas redondas e não encontramos o modelo de lacre tipo facetado, amarelo, que foi retirado do container em estudo. Ou seja, eles colocaram um lacre falso com o mesmo número, amarelinho igual, só que não era do armador. Então, por isso que eu tenho a foto da caixa ali, ó. Na hora eu disse assim, mas cadê o lacre? Ah, jogamos fora. Pô, como vocês jogaram fora, cara? Você não pode jogar fora. Não é que a gente joga fora, a gente coloca tudo numa caixa. Ah, bom. Porque geralmente a orientação nossa e do importador e do exportador, e inclusive a orientação do armador, joga seu lacre para dentro do container. Porque se precisar, você sabe onde achar. Tá? Então sempre joga para dentro do container. Você sabe que o container é aquele, o lacre é aquele, você vai saber que o lacre está lá e você vai localizar. E naquela oportunidade tinha botado na caixa. Nós fomos lá na caixa até achar o número do lacre, tá? Para fazer a perícia. Tá? Então, olha que interessante. A doutora Sueli descobriu isso aqui na perícia dela, fez a perícia no container, não achou nada de equivocado. Fizemos, com esse relatório, mandei para a seguradora de imediato mandou pagar o sinistro. Né? Show de bola! Iam negar na primeira vez, negaram na primeira vez, na segunda vez não tiveram a oportunidade de negar, porque eu ainda estava em atendimento, né? Me fui acionado, em contato com o Jonas, em contato com a seguradora, ela autorizou a um perito fazer a perícia, doutora Sueli, como eu disse, né? E pagaram o sinistro. Então, mas a seguradora foi top nesse caso, tá? E detalhe, é a mesma seguradora do outro caso. A única diferença é que caiu em mesa separada. Caiu na mesa de um outro lá que não entendia muito da situação. Aí, para complementar, 30 dias pagaram o primeiro sinistro? Pagaram. Quando eles pagaram o primeiro sinistro, eu já entrei em contato com a seguradora. A seguradora é o seguinte, lembra do primeiro caso? Ô Flávio, não vai me sacanear, né? Não é questão de sacanear, é direito do segurado. Quer fazer perícia e pagar tudo de novo do primeiro caso? Aí diz assim, pô, faz o seguinte, me manda uma notificação do primeiro caso com o número sinistro que eu vou procurar aqui, eu vou estudar o caso. E aí, ele estudou o caso, demorou 15 dias e disse, claro, nós vamos pagar. Saía mais caro para eles mandar outra perícia, fazer uma regulação e acabaram indenizando os dois casos. Aí tu sai pra galera, como diz, né? Exatamente, né? O comissário é o mesmo. E aqui está a perícia que a doutora Sueli fez, né? Ficou excelente o trabalho dela, como sempre, né? Uma sumidade nesse tipo de situação. A primeira empresa, isso aqui é bem interessante, tá? Já outro case, tá? Essa empresa aqui é lá de Arapari, é a mesma do caminhão que o Jonas comentou antes, é a mesma do container, naquele primeiro case que eu mostrei para vocês. E aqui nessa situação, o empresário estava desanimado nessa empresa, que era uma linha de produção de alumínio, e ela disse assim, pô, essas máquinas que eu comprei da Itália não está funcionando, né? Então ele comprou todo um equipamento ali para poder pegar latinha de cerveja, pegar tipo de qualquer tipo de alumínio, transformar em ligote, aquilo que ele importou. Então o que ele fazia? Ele fazia todo o processamento e transformava em ligote, tá? Não estava funcionando, ele estava com prejuízo, ele tinha investido 9 milhões no caso e já estava com prejuízo de 4 milhões. Tá? E quando recebeu aquele serviço lá, ficou mais indignado ainda, né? Enfim, ele pediu um parecer técnico, tá? E nós, me procurou, isso depois do primeiro serviço, que ele acabou me conhecendo. Ele pediu um parecer técnico, e esse parecer técnico nós constatamos que essa máquina aqui, essa linha de produção, nunca funcionou direito, nunca funcionou. Tanto é que ela funcionava, quebrava, sabe? Aquela coisa que, pô, comprei um carro novo, parece carro velho,
é a situação aqui, tá? E os técnicos da Itália aqui já estavam há 2 anos com eles ali, tá? Pagando na época 200 e poucos reais a hora de cada um deles. E aí a gente foi verificar, deu 2 carretas só de sucata. Ou seja, a linha de produção já tinha sido trocada quase toda ela, tá? Então não teria como... Olha o tamanho das peças aqui, aquilo ali é o tamanho de um caminhão, tá? Tudo estourado, trocando. Aí a gente chegou à conclusão, aqui eu e o Dr. Ciro, lá de Joinville, inclusive ele estava inscrito hoje para participar aqui com a equipe dele, fizemos o parecer e ele, com o parecer técnico que a gente fez, entrou em juízo e pediu a suspensão do pagamento do financiamento que ele tinha feito. O juiz concedeu, encerrou por ali e ele começou a negociar para poder vender a linha de produção. E vendeu a linha de produção daí, tá? Aí, deixa eu ver se eu passo aqui. Eu só quero ver uma situação aqui. Como falta pouco tempo, né? Não tá aqui, mas eu vou só resumir para vocês então aqui mesmo, tá? Que eu acabei deixando fora, mas só para aproveitar essa situação. Desse caso aqui, dessa empresa aqui, rapidinho, tá? Ele, como eu disse para vocês, a gente não trabalha só com sinistro de transporte, a gente trabalha com sinistro de vendaval, incêndio e operações portuárias. Aquilo que precisar no ramo securitário, a gente faz a regulação do sinistro, tá? Nesse caso aqui, como ele suspendeu o pagamento, o juiz aprovou, ele vendeu a linha de produção e nessa venda da linha de produção, eu trabalhei durante 30 dias para ele direto, 30 dias. Eu juro para vocês, quando eu terminei 264 horas de trabalho, tá, para fazer uma inspeção de risco, uma não, na verdade eram 3 relatórios de 3 inspeções que deu mais ou menos 1.500 páginas, com fotografias e tudo. O primeiro era de todo o complexo dele, de 6.000 metros quadrados, tá, acho que é lá de Araquari, fazer a vistoria de todo o complexo. Ele tinha feito novinho o empreendimento lá, da área de property, a gente chama de propriedade, tá? Então eu fiz toda uma vistoria. Depois eu fiz toda uma vistoria, inspeção de risco também, do maquinário que ele vendeu, tá? Que é aquela linha de produção que eu mostrei para vocês. E depois eu fiz uma inspeção de risco só do que ficou de equipamentos internos da empresa que ele tinha alugado por 12 mil reais aquele equipamento lá. Tá? Então ele alugou o imóvel, mais todas as partes de laboratório, etc., que tinha dentro. Então uma outra empresa maior que ele assumiu a bronca, comprou uma parte, alugou a outra. Resumindo, só nesse trabalho aqui eu consegui ganhar uma EcoSport. Eu tinha vendido a minha para minha filha poder viajar para o exterior, que está bem, graças a Deus lá, e eu fiquei um palho, né? Na mesma vistoria Deus honra quem trabalhar corretamente, nem mais pode para fazer esse trabalho para ele. Detalhe, o cara agradeceu muito, porque passou em torno de um ano e pouco, me chamou de novo. Estou retomando o imóvel por falta de pagamento. Aí, o que eu fui fazer? Disse assim, Flávio, preciso de ti de novo. Vem cá. Eu estou pedindo para o juiz para destacar você como perito auxiliar para poder provar se essa mercadoria, se está tudo ok lá, se eu posso receber de volta. Aí quando eu fui fazer a vistoria novamente, né, a inspeção, faltava um monte de equipamento. A parte laboratorial, só um equipamento custa 50 mil reais, não estava mais. Uma reta escavadeira enorme, aquelas grandes, não estava mais. Uma pequena não estava mais. Em sim, um prejuízo de 200 a 300 mil reais, no mínimo, né? E isso eu fiz essa inspeção de risco novamente, junto com o oficial de justiça, tá? Ele esteve junto comigo lá, certificamos, marcamos a data determinada pelo juiz e tudo. Resumindo, ele pegou de volta a empresa, tá? E essa é a situação. E depois disso ele acabou vendendo a empresa com outra empresa, não sei qual. Tá certo? Então a inspeção de risco é fundamental. Então quando vocês sabem que precisa fazer uma empresa que está sendo vendida, porque ele me pediu orientação naquela oportunidade, ele disse assim, o que eu faço nesse caso? Eu disse assim, é simples, meu. Faz uma inspeção de risco, vai que tu vende um motor desse equipamento
e o motor é raspado ou qualquer coisa parecida, é um motor roubado, e você está assumindo uma coisa que você não sabe, né? Você sabe que você tem aqui, mas se o cara te devolver, tu não vai saber mais. Então, eu fiz na época que eu fiz essa inspeção de risco, a empresa que estava adquirindo e alugando destacou uma pessoa para me acompanhar, e nós fizemos item a item, motorzinho por motorzinho daquela empresa. Eu fiquei 3 dias de cama depois que eu terminei, porque a pressão era tão grande, pelo amor de Deus, preciso terminar, porque a pressa deles é tão grande, porque eles queriam vender e alugar e receber. Eu disse assim, mas não é tão simples assim, né? Porque se vai lá, eu passava durante o dia, a Lígia, minha filha também, me acompanhou, passava durante o dia registrando, fotografando, e à noite escrevendo, tá? Foi assim, intenso o negócio. Mas bem pro final deu tudo certo, graças a Deus, e recebi um bom honorário aqui por fazer. Esse tipo de serviço vocês têm que vender como comissário de avarias, inspetor, regulador de serviço, para qualquer empresa que está sendo vendida, trocada, alugada, entendeu? É muito importante mesmo. Assim, ele evitou um prejuízo grande, tá? Qual é o meu tempo ainda? 5 minutinhos, tá bom, estou terminando. Esse aqui é do Pantanal, o maior aquário da América Latina, né? Também fui convocado para fazer uma regulação de sinistro. Esse aqui, há dias atrás, minha esposa foi lá e tirou essa fotografia, mas na época que eu fui, estava naquela estado ali, tá? Quando a gente tem um site, e repito novamente para vocês têm que ter um site, no mínimo, tá? Mostrando os trabalhos que vocês fazem. Eles procuraram lá no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, e acharam no site que precisa de um especialista na área de importação. Nesse caso aqui, eles contrataram um seguro, pagaram o seguro, pagaram a importação, né, de vidros, tipo aqueles vidros de estádio, inclusive é uma empresa lá de Barcelona, que ia colocar a parte de vidro em cima desse aquário, tá? Só que chegou tudo quebrado, tá? Mas aí mandei ele suspender. Primeira coisa, isso na parte da manhã ele entrou em contato comigo por e-mail. Quando eu vi o e-mail, já entrei em contato com ele por telefone, fechamos acordo na hora. De noite eu já estava com a passagem aérea para ir para Campo Grande, tá? E para fazer a vistoria preliminar e acompanhar lá. E até eu me lembro bem que ele disse assim, ó, só não me cobra mais que 10 mil, porque o meu contrato aqui, como é do governo do estado, até 10 mil eu assino. Acima disso, precisa de licitação. Eu disse assim, não, eu faço duro, pode ficar tranquilo. Disse, se passar desse valor, só me cobra mais. Mas, por favor, me venha hoje. E fui para lá, né? Aí, o que acontece? Aí, esse ali é o César, que me contatou, o engenheiro, né? Aqui, toda a equipe que é multidisciplinar, porque veio o pessoal da receita deles lá para acompanhar, para mostrar para eles o que estava acontecendo. Aqui já é a segunda vistoria, já não é mais a primeira, tá? Porque eu fui lá na primeira vistoria, constatei os danos. Fiz uma convocação do exportador para que comparecesse, né? E fiz também a solicitação para que as outras partes, o transportador rodoviário também estivesse presente e o transportador marítimo, tá? E todos compareceram. Inclusive teve um pessoal aqui de Itajaí que também foi lá e participou da vistoria, que representava o armador. E nós fizemos a vistoria, a primeira coisa que a gente constatou, ali o César está medindo, é a diferença de altura. Um container open top, esses containers aqui geralmente dá problema se largar alguma coisa em cima ou se ficar a mercadoria mais alta do que o normal, que foi o que aconteceu aqui, tá? Passando mais rápido aqui, a gente fotografou os lacres, não fizemos perícia nenhuma dos lacres, né? E aí, quando a gente abre e tira a lona de cima, percebe-se a M que aconteceu. O que aconteceu? Eles simplesmente recortaram as caixas, em média de 30 centímetros cada, para poder os vidros ficarem de pé, porque a parte de cima ele é tipo triângulo, né? Para ficar na parte de cima assim. E recortaram toda a caixa, tá? E aí, tudo solto dentro. Ora, tá na cara que aqui uma piação bem mal feita, né? Não amarraram nada, né? Então a arrumação desse container aqui foi péssima, né? E aí foi tudo vício de origem. Olha ali a altura que deu em torno de 13 centímetros mais alto do que as próprias caixas. E aí a fricção ali quebra todos os vidros que tem, tá?
Aí depois, olha como é que ficou o container na parte de dentro. Olha lá o tamanho das caixas lá, foi tirado uma por uma. Tudo isso aqui é sucata. E aí depois a gente chegou na conclusão, né? Se ele tivesse colocado tudo num container hardtop, teria dado certo, não teria danificado nada, tá? Como ele colocou no open top, que era mais baixo, só podia dar a altura que tem ali. Como estava 13 centímetros acima do limite do container, é evidente que a fricção ia quebrar aquela mercadoria. Ou colocar um outro container em cima do open top, que ia danificar a mercadoria, tá? E aí nós responsabilizamos o exportador, no caso. O exportador não compareceu. O responsável aqui no Brasil só respondeu mensagem no WhatsApp dizendo que não ia poder comparecer porque ele estava em Barcelona. Eu disse assim, cara, ele mandou até a fotografia, tirou a foto, onde ele estava almoçando. Você não quer saber disso, meu? Se não está aqui, o problema é seu. Ele não compareceu da vistoria convocação, não precisa, pode falar. Mas aí o resultado da análise, que é bem interessante, tá? Geralmente eu ando com uma apostila, e naquela oportunidade eu estava com uma apostila. Aí um comissário de avarias que foi lá representando o transportador rodoviário, ainda tirou sarro de mim e disse assim, cara, vem fazer vistoria com apostila? Eu não sei tudo. Se me der branco aqui, eu vou achar alguma coisa. Pai, não deu outra. Nunca pensei na minha vida. Primeira coisa que eu fui no BL. Tá? O BL constava em Incoterm 2011, CIP, que é semelhante ao CPT. Ou seja, o que ele comprou lá? O exportador, além de pagar as despesas de embarque da mercadoria e do frete até o local do destino, também arca com as despesas de seguro de transporte da mercadoria até o local de destino indicado. Observação, cobrou o seguro e não fez o seguro da carga. O exportador cobrou, mas não fez. E o governo do estado ficou no prejuízo. Primeiro item. Segundo item, vício de origem na estufagem que foi inadequada, né? Então, um container de 2,66 de altura e um container de 2,59. Então, ele teve que ser colocado um container diferente, não aquele que fez. Então, nessa situação, as próprias seguradoras não iam indenizar. A seguradora não ia indenizar por vício de origem mesmo, e aí, nesse caso, teria razão em não indenizar. Tá? E aí, o terceiro item também, que seria a parte onde que a invoice dizia bem claro, mercadoria adquirida colocada. Essa palavrinha colocada, bicho, quando eu apresentei a ata para o exportador lá, o cara disse, como assim colocada? Sim, você não vendeu colocada? Como é que você vai colocar vidro quebrado? Né? Resumindo, aqueles quase 2 milhões de prejuízo lá, saiu barato para eles contratar um especialista que foi lá e resolveu o caso deles. Tanto é que ele não demorou, ele envolveu até o governador do estado, porque ele, quando eu fiz a convocação, já responsabilizando eles, né? Não, porque onde é que esse perito está achando, de onde que ele achou isso? Por que eu sou responsável, por que tem que pagar? O governador não quer nem saber, eu não quero saber, se acerte, foi bem assim, sabe? Se virem. E aí, não demorou nem 30 dias, ele mandou um memorando dizendo que eles iam assumir a responsabilidade e substituir todo aquele material. Então, esse é mais um caso. Como o meu tempo acabou, eu só queria deixar para uma próxima aqui, o Jonas já falou sobre esses casos aqui, só apresentar a minha empresa, tá? Que é a Infinity. A gente tem diversos cursos para vocês aí, a hora que quiserem pesquisar. Né? Esses outros cases não vai ser possível. Nós temos cursos lá de CID de câncer, temos cursos de CID de câncer, sinistro seguro, transporte e automóvel, e temos também cursos básicos de seguro de transporte rodoviário, temos seguro de property e diversos outros cursos que tem lá. Você pode entrar aqui, falamos também bastante sobre o SOS Salva Carga e as outras áreas. Então, hoje é só entrar lá no infinityad.com.br que a gente pode falar para vocês. Então, aqui é a equipe dos últimos cursos que a gente teve. Foi muito legal, muito produtivo, né? Aqui algumas turmas que a gente já ministrou. Vou passar rapidinho aqui, só para chegar, curso em Chapecó. Esse aqui eu só... Opa! Deixa eu só mostrar... desliguei sem querer. Tranquilo. Mas agradeço vocês aí, tá? Pela atenção, e se tiver alguma pergunta, fica à vontade aí, tá? Obrigado.
Tá? O que a maioria dos segurados não sabe é que a seguradora, quando manda o comissário de avarias, o inspetor, o historiador deles, ele só vai por um motivo: tentar achar alguma coisa que o segurado fez de errado para negar o sinistro. É isso que ele vai. É isso que ele faz. Tá? E nós somos orientados pela seguradora, quando a gente atua pela seguradora, é procurar investigar e saber se isso aconteceu ou não. Então são diferenças muito grandes, tá? Eu queria, só para vocês terem uma ideia, tá? No curso de sindicância de sinistro de transporte e de automóvel, são mais de 40 cases só de negativos de pagamentos indevidos. Beleza? Infelizmente é algo comum e eu vou te dizer, é só no Brasil que acontece. No Brasil é normal, tá? Porque no exterior o comissário de avarias não tem vínculo nenhum com a seguradora, tá? Então ele é auditado, ele é organizado em lei, tá? Aonde lá ele representa. Tipo aqui tem o sindicato dos peritos, tá? Então lá o comissário de avarias também. Ele só responde a quem? A ninguém. Ele vai responder no relatório dele. Ele é imparcial, coisa que aqui no Brasil não é, tá? Infelizmente. Falta de conhecimento. É aquilo que eu falo, tá? Tem comissários e comissários. E tem um detalhe também que é bem grande, que é bom vocês saberem, tá? A seguradora, ela paga, ela escolhe quanto ela vai pagar, ela escolhe em quantos dias ela vai pagar, ou seja, e ela escolhe o vistoriador. Então, para ela que comanda. E essa relação de ela comanda no exterior não funciona. Lá é imparcial, aqui é parcial mesmo. Eu não estou dizendo que todos os seguros de transporte, todo seguro de casa, todo seguro de property que tenha, a seguradora nega. Não, não é isso. A maioria, a grande maioria, elas pagam, tá? Mas só que se chegar alguém que é inexperiente para fazer esses atendimentos, vai dar isso aqui, tá? Aí manda uma pessoa inexperiente e aí eles ficam procurando a pessoa mais perto da cidade. E dizem assim, o que adianta você mandar uma pessoa aqui pertinho se essa pessoa não entende do assunto? Tá? É pena que a gente não tem tempo para poder fazer, senão a gente tinha muita coisa para passar para vocês aqui, tá bom? Certo? Obrigado a todos, tá? Até uma próxima.